Olá, boa tarde. Eu me chamo Amanda Carneiro e sou curadora assistente aqui no MASP e hoje vou fazer uma live com vocês sobre o Rubem Valentim, que é também a referência para a ação que a gente tem realizado, que se chama MASP Desenhos em Casa. Então, enquanto todo mundo vai entrando aqui, eu vou chamar o meu companheiro de trabalho, que é o Valdiael Braz, que vai entrar aqui com a gente para fazer essa conversa sobre o Rubem Valentim, um artista fundamental da arte brasileira no século XX. Oi, Val. Boa tarde, Amanda. Tudo bem? Boa tarde, Tudo pessoal. bem? Tudo bom? Eu estava aqui explicando para todo mundo que hoje a gente vai falar sobre o Rubem Valentim. Eu vou anotar aqui que esse é o Diálogos no Acervo. O Diálogos no Acervo é um programa que a gente realizava no período pré-pandemia, né, Val? No próprio acervo do MASP. Era uma ação Nossa, na do Protec. Núcleo de Mediação e Programas Públicos, né? Exatamente. Agora a gente está experimentando alguns formatos aqui online, né? O último está Exatamente. experimentando formas, né? É um período em que todo mundo está criando suas formas, né? Experimentando formas de dar certo, né? Apresentações. Hoje a gente vai tentar que eu dê aqui uma força aqui com os comentários, as perguntas, tentar dar um apoio à Amanda. Né? Vamos ver se dá certo, né, Amanda? Eu fico aqui Sim. acompanhando as perguntas do pessoal, né? Porque são muitos comentários, muitos elogios, muitas perguntas, enquanto a Amanda se foca aqui no conteúdo da obra de hoje, que é um desafio maravilhoso, inclusive, para quem for participar dos desenhos essa semana, né? Que é essa obra linda do Rubem Valentim, que tem no acervo do MASP, né, Amanda? Exatamente, a gente sempre faz esse Diálogos no Acervo em dupla, porque também a ideia do Diálogos no Acervo é sempre que isso seja uma conversa e que vocês possam participar dessa nossa conversa também, sobretudo quando a gente fala de arte que pressupõe, né, essa aproximação, uma aproximação acolhedora e dialogada, para descobrir um pouco do universo dos artistas e dos trabalhos de arte também. Então, para começar, eu queria dizer para vocês justamente isso. Hoje falaremos sobre o trabalho do Rubem Valentim, que é o Composição 12. Esse trabalho é o trabalho de referência para o MASP Desenhos em Casa. Essa é uma ação que o MASP realiza semanalmente e que convida vocês, nossos seguidores e seguidoras, a desenhar um trabalho da coleção. Esse trabalho que vocês desenham devem ser postados até domingo, às 11h59 da noite, com a hashtag MASP Desenhos em Casa, e podem participar adultos e crianças. Tá? Eu gostaria de começar essa conversa apresentando para vocês o Rubem Valentim. Eu vou colocar uma imagem dele aqui para vocês verem quem ele é. Esse é o Rubem Valentim. Ele é um artista que nasceu em Salvador, na Bahia, no emblemático ano de 1922, que é também o ano da Semana de Arte Moderna aqui em São Paulo, né, Val? Legal, né? Sim, Interessante. e ele morreu em São Paulo em 1991. Esse trabalho que sobre o qual a gente vai falar hoje, que é esse aqui, esse trabalho é um trabalho que passou a fazer parte da coleção do museu em 2017. E, posteriormente, em 2018, ele foi parte da exposição e capa do catálogo Rubem Valentim Construções Afroatlânticas. O catálogo, eu tenho ele aqui, é esse catálogo. Vocês veem que o Composição 12 foi o trabalho base, né? Esteve na capa desse catálogo. É um catálogo ótimo. Tem vários ensaios importantes que foram escritos especialmente para essa ocasião, mas também tem republicação de textos fundamentais de leitura sobre o trabalho do Rubem Valentim, além de achados documentais, digamos assim, que compõem esse catálogo e que falam sobre a produção artística, mas também intelectual do Rubem Valentim.
A exposição foi curada Perdão, pelo você falou Fernando quem? Ah, Oliva. perdão. Diga. Desculpa, eu ia perguntar justo isso, perdão. Se você Sim, a tinha falado exposição foi. o curador, né? Exato, ela foi curada pelo Fernando Oliva, que é curador do MASP, e reuniu 90 obras, então era uma exposição bem grande, deste Entendi. pintor, escultor e gravador, que é fundamental na arte brasileira do século XX e que nos deixa aqui muito feliz de falar sobre e de compartilhar com vocês parte da trajetória dele e uma análise um pouquinho mais detalhada desse quadro. Então, para começar, eu queria dizer que o Rubem Valentim iniciou a sua prática artística a partir da relação dele com um pintor de paredes. Esse pintor de paredes, chamado Comissó, também foi um personagem da Bahia, de Salvador, né? Porque ele extravasava a criatividade dele nas paredes da cidade, fazendo com que a pintura de parede se transformasse também em um espaço de veiculação do seu fervor, digamos assim, artístico. O Comissó era amigo da família Valentim e o Rubem era muito, enfim, próximo, interessado por essa maneira como o Comissó agia, e com ele o Rubem aprendeu a produzir a têmpera. E ele aprendeu a produzir a têmpera misturando cola de marceneiro, diluída em banho-maria e misturada com água e pigmento xadrez. O pigmento xadrez é um pigmento bem popular, né, Val? Você que é artista, formado em Sim, é artes. bastante utilizado também nos cursos de arte, né? Ainda hoje. E é bem particular esse tipo de têmpera que você está falando com a cola de sapateiro, né? Ela tem uma sobrevida também bem grande, tem diferentes formas de emulsificante para têmpera, né? É bem interessante você falar a técnica com a cola de sapateiro, né? Exato, justamente porque marcou o início, digamos assim, da carreira artística do Rubem Valentim, e que eu acho que é importante para a gente notar como os artistas vão criando diferentes caminhos para fazer com que a sua arte seja viabilizada. Ele não tinha acesso aos Uhum. materiais mais caros e nem mais assim usualmente utilizados nas artes, e ainda assim ele encontrou um meio É. de fazer a produção dele, né? É, e, e aí, depois disso, só depois dessa relação com o Comissó, é que o Rubem Valentim vai frequentar a Faculdade de Belas Artes, a Escola de Belas Artes, ligada à Universidade Federal da Bahia. E no final da década de 1940, ele se aproxima do movimento modernista baiano e de artistas como Mário Cravo Júnior, de quem nós também temos trabalho na coleção do MASP, e que foi um importante articulador de um circuito artístico de Salvador, né, nesse período, nos anos 40. Então, a partir da relação do Rubem Valentim com o Mário Cravo Júnior, ele conhece os modernistas, o grupo paulista, né, paulistano dos modernistas, a quem ele compreende como demasiadamente embasados nas artes europeias e pela arte europeia ainda muito marcada. Então, isso é interessante porque, a partir dessa percepção do Rubem Valentim, o que ele começa a fazer é se ligar intensamente a uma produção da sua terra, né, da Bahia, e das raízes populares. Então, para ele era importante entender como o modernismo brasileiro tinha que ir até as suas raízes brasileiras e fazer disso o motor da sua produção de arte. E aí é por isso que, nesse período, o Rubem Valentim se volta assim, às manifestações populares, sobretudo as manifestações baianas, para a criação do seu trabalho artístico. Só que em 1950, o que ele faz é se apropriar dessa linguagem tão característica e que no Rubem Valentim adotou uma dimensão muito particular, que é da abstração geométrica, que é isso que a gente vê no trabalho dele, né? Para construir as suas complexas composições,
que redesenham e reconfiguram símbolos e signos e emblemas afroatlânticos, como o título da exposição aqui no MASP nomeou, né? O que ele fez foi submeter a abstração geométrica, o construtivismo e o concretismo, que tanto marcaram a produção brasileira dos anos 1950 e dos anos 1960, às referências visuais afro-brasileiras. Então, através dos desenhos dele, desses diagramas, ele passa a representar os orixás, que são entidades ou divindades de religiões de matriz africana no Brasil, né, sobretudo dos candomblés e umbandas. Então, a gente vê no trabalho do Rubem Valentim muito a síntese formal de muitas dessas imagens, como, por exemplo, o machado, também chamado Oxê, de Xangô, a flecha de Oxóssi ou as hastes de Ossain, né? Então, ele vai criando uma síntese formal dessa visualidade para construir o trabalho dele. Eu até queria mostrar... Inclusive, a gente vai ver depois, né, Amanda? Desculpa, na tela, né? Sim, sim. A gente vai reconhecer signos nessa tela. Sim, a gente vai fazer o melhor, porque a gente estava até pensando aqui como que a gente marca, né, na tela os formatos. Eu vou tentar descrever e eu espero que através da descrição todo mundo possa perceber isso. Vamos ver se eu sou bem sucedida. Mas antes de passar para isso, eu queria mostrar, porque eu esqueci, essa vista da exposição. Eu vou só um minutinho fechar os comentários só para as pessoas verem, ó. Essa é a vista da exposição. Teve gente que falou que viu, né, que em 2018 foi lá assistir a exposição. Eu quis mostrar essa vista porque hoje a gente vai falar sobre uma tela, mas o Rubem Valentim também produziu esculturas. E as esculturas revelavam esse mesmo procedimento de síntese das formas que compõem a nossa visão de mundo, uma cosmogonia afro-brasileira, digamos. Então, essa foi uma vista da exposição, uma exposição que a gente sempre fica triste quando acaba. Mas o catálogo está aí para nos relembrar que ainda existe. Então... Sim. Vou voltar aqui para o rosto do Rubem Valentim, só para a gente sempre se lembrar quem ele foi. E para dizer também que sobre a relação do artista, do Rubem Valentim, com a abstração geométrica, ele mesmo disse, e eu vou falar aqui para vocês, uma das falas do Rubem Valentim, ele diz assim: eu nunca fui concreto. Tomei conhecimento do concretismo através de amizades pessoais com alguns dos seus integrantes. Mas logo percebi, pelo menos entre os paulistas, que o objetivo final de seus trabalhos eram os jogos óticos. E isto não me interessava. O meu problema sempre foi um problema conteudístico. A impregnação mística, a tomada de consciência dos valores culturais de meu povo, o sentir brasileiro. Claro, mesmo não tendo participado do concretismo, percebi entre seus valores a ideia da estrutura, que se adequava ao caráter semiótico da minha pesquisa plástica. Mas posso dizer que sempre fui um construtivo. Eu quis trazer isso nas palavras dele, porque a gente lê o trabalho, como ele mesmo diz, em torno da abstração geométrica, mas ele faz questão de demarcar que essa abstração geométrica tem um sentido de conteúdo, como ele diz, né, conteudístico, e que retoma, né, traz em si, na sua produção, esse sentido que ele também fala, né, que é o sentir brasileiro. Então, quando a gente olha essa abstração do Rubem Valentim, a gente não pode esquecer da dimensão de conteúdo, de sentido e de significado que ele dá para essas formas geométricas. Então, apesar da importância do Rubem Valentim para a arte brasileira, ele tendo participado, inclusive, de inúmeras exposições, como, por exemplo, a 31ª Bienal de Veneza, e a gente sabe que a Bienal de Veneza é uma super exposição,
qualquer artista fica muito feliz de participar, e o Rubem Valentim participou de uma delas. Ele também esteve no Festival de Artes Negras de Dakar, de 66, que é um festival bastante afro-atlântico, digamos assim, que reuniu no Senegal artistas de diferentes lugares da diáspora. Ele também participou de uma exposição que foi um marco aqui no Brasil, que é a Mão Afro-Brasileira, uma exposição que aconteceu em 1988, além de um grande trânsito nacional e internacional que ele teve. Ele, como eu disse, né, nasceu e viveu em Salvador, mas ele também morou em São Paulo, morou no Rio de Janeiro, morou em Brasília, morou até em Roma. Bom, isso é bastante significativo em Brasília, e a gente viu recentemente um trabalho do Rubem Valentim fazendo fundo para uma conversa. E ele tem vários trabalhos na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Ainda com tudo isso, o que a gente pode dizer é que o Rubem Valentim esteve inserido e à margem, simultaneamente dentro e fora dos circuitos institucionais de arte. E isso eu acho que é bastante indiciário, inclusive, para entender assim, a atuação do Rubem Valentim no nosso cenário artístico. E a exposição Construções Afroatlânticas foi uma exposição bastante importante para reaver e reinscrever, digamos, reposicionar o artista no cenário brasileiro e na história da arte. Então, hoje a gente vai falar de uma das suas pinturas, que é a composição 12, mas antes disso, eu gostaria de tratar, mesmo que assim brevemente, mesmo que de modo pontual, das suas esculturas, porque o Rubem Valentim foi um grande escultor e ele tem um trabalho que muita gente deixa passar despercebido e que eu, nessa oportunidade que eu tenho, eu gostaria de chamar a atenção. Eu vou, de novo, desligar aqui os comentários um pouco, só para todo mundo ver bem direitinho. Essa escultura, ela se encontra num espaço público, aqui na cidade de São Paulo, que é também o centro geográfico da nossa cidade, que é na Praça da Sé. Né? Ela é intitulada Marco Sincrético da Cultura Afro-Brasileira e é de 1979. Instalada, como eu disse, nesse marco geográfico da nossa cidade, ela também está junto à igreja que dá nome à praça, que é a Catedral da Sé, né? E ela também fica muito próximo dos cristãos evangélicos que pregam palavras bíblicas nesse espaço público e de sociabilidade. Então, eu queria dizer que esse título que ela tem, de Marco Sincrético da Cultura Afro-Brasileira, não podia ser mais indiciário das relações assim, e dos processos bastante ambivalentes, digamos, ligados à religiosidade no nosso país. Né? A gente tem numa praça pública essa espécie de monumento, de totem-monumento, que é feito de concreto armado e é bem grande, tem 8,5 metros, e que fica ali, que várias vezes a gente passa despercebido, ninguém nota que ele está ali. Embora ele tenha essa composição monumental, eu acho que a Praça da Sé tem tanta informação acontecendo ao mesmo tempo que às vezes a gente não consegue observar que não só esse, mas outros trabalhos de artistas renomados ocupam aquele espaço público. E eu acho que nesse caso, com esse totem monumento, digamos assim, a gente vê na Praça da Sé a pluralização da imagem, da concepção de religiosidade no Brasil, né? Já que ela se insere ali entre o catolicismo, o cristianismo católico e o cristianismo evangélico, né? E que também pluraliza, eu acho, que o espaço, uma coisa que é muito importante, que tem sido debate e ordem do dia, como os espaços públicos podem expressar a pluralidade das culturas brasileiras, né? Então, eu acho que esse marco sincrético fala um pouco sobre isso e inscreve nesse espaço público uma religião que, infelizmente, ainda segue sendo muito perseguida no Brasil. Né? Então, eu não poderia deixar de comentar essa escultura, e porque também, claro, como
eu disse antes, acho que ela fala sobre essa produção maravilhosa do Rubem Valentim, Se que você me são... permite comentar também, Amanda, essa fotografia também é fantástica, né? Porque esse vapor, né, no fundo, reitera essa esfera do místico diante de tanto concreto, né? E ela também sendo concreto, né? Mas reitera o que está no simbolismo, né? Eu acho que fala tanto também do trabalho dele nessa síntese do abstrato com um simbolismo, né? É incrível, né? Não é neblina, né? Embora São Paulo tenha muito neblina, a gente sabe, quem vai no centro de São Paulo sabe que isso é vapor do metrô, né? Mas ficou uma composição, uma poética linda nessa fotografia. É verdade, Val. E ainda sobre isso, porque eu nem tinha esquecido de comentar, a gente vê nessa imagem o machado, que eu falei que é o Oxê de Xangô. Eu, infelizmente, não consigo apontar. Eu até fui com o meu dedinho assim, achando que eu ia conseguir apontar. É o de baixo, né? É, tem essa a É a primeira base. Né? base central e aí tem esses dois formatos que é mesmo de um machado, logo acima dessa composição geométrica inicial. E lá no final, bem no topo, a gente vê um tridente, né? São três formas que formam um tridente, que fazem referência a Exu, que é também a divindade da abertura dos caminhos, o que pode fazer com que esse veio central, assim, vazio, né, remeta a essa coisa do caminho que se abre e que leva até Exu, que é essa divindade que aparece na ponta dessa escultura pública, que eu sou suspeita, Fenomenal. mas acho Fenomenal. lindíssima. E aí agora, só vou mudar de imagem, porque a gente vai falar desse trabalho, né, que é o trabalho de hoje e que também é o trabalho referência para o MASP Desenhos em Casa, que se chama Composição 12 e que é um trabalho de 1962. Esse trabalho é uma pintura, né, um óleo sobre tela, que mede 102 por 72 centímetros e que se divide em três campos horizontais. Né? Então, o primeiro campo horizontal seria esse aqui, vermelho, né? O segundo, esse aqui, e o terceiro, esse aqui. Tá? Então, a gente vai olhar para essa composição a partir desses três campos horizontais, os dois em vermelho, né, na base inferior e no topo, e também esse campo central, que é de um amarelo meio ocre, e que conformam figuras e emblemas estruturados de maneira quase simétrica. Né? Há aqui também uma sugestão de balança, que é também o equilíbrio da composição e que, em termos de conteúdo, pode ser lida como justiça. Né? Essa faixa vermelha superior simboliza o Orum, que na cosmogonia iorubana é o mundo dos orixás, e a inferior, essa faixa vermelha inferior, é o Aie, que é o mundo terreno. Né? Eu acho que aqui vale um parênteses sobre os iorubás, né, que constituem uma população plural e que habita parte do território da Nigéria e do Benin, esses dois países da costa atlântica do continente africano. As manifestações iorubás de conhecimento, de cultura e de religiosidade são componentes expressivos da sociedade brasileira. É possível observá-la em nossa maneira de pensar o mundo, em nossas artes visuais, como é o caso do próprio Rubem Valentim, que fala muito da cultura iorubana no Brasil, das culturas iorubanas no Brasil, mas também do mestre Didi, que é outro artista que a gente tem na coleção do MASP. Entre muitos outros, enfim, e que também está presente na nossa música, na nossa maneira de falar o português, no nosso vocabulário e, sobretudo, nas religiões de matriz africana, a exemplo dos candomblés e das umbandas. Então, essa presença que é tão forte, embora muitas vezes não reconhecida, ainda se segue sendo muito forte na nossa sociedade, estão expressas aqui nesse trabalho do Rubem Valentim. Então, nessa tela, na composição 12,
se destaca-se uma zona côncava, que é essa aí, que eu fiz só um cortezinho para a gente saber do que eu estou falando. Essa zona côncava, né, que está nessa parte inferior, é um semicírculo nesse centro inferior da tela, que é feito também uma cuia, que é aquele recipiente que muitas vezes usa para pegar água ou para beber, e que também pode remeter à parte inferior de uma cabaça. A cabaça é aquele fruto que é muito utilizado pelas religiões de matriz africana, mas também pelas capoeiras, enfim, por indígenas, como recipiente para beber, para fazer som. É uma parte muito significativa da nossa cultura, né? Da cultura afro-brasileira, e que está expressa aí nessa síntese formal, digamos, da parte inferior de uma cuia ou de uma cabaça. E dentro dela, eu vou voltar aqui para ver se dentro dela a gente vê esse outro semicírculo laranja, né? Do qual descendem três formas, né? São três linhas descendentes que estão aí, que vocês podem ver. Então, essa parte que é esse semicírculo é associado a um alguidar. O alguidar é um recipiente feito de barro, que tem uso votivo, né, e que é utilizado para oferendas aos orixás e demais entidades do panteão religioso afro-brasileiro. Então, desse alguidar, partem essas três linhas retas descendentes, que é, de novo, associada aqui ao tridente chamado Ogó de Exu. Então, eu vou colocar, só para vocês verem lá em cima, como ela aparece nessa escultura pública. E agora eu vou colocar aqui para vocês verem como ela aparece nesse lugar, né? Então, lá ela tá para cima e aqui ela, digamos, é descendente, assim. Então, a gente é um movimento de ida e volta, né, Amanda? Sim. Como mensageiro, né? É o contato do Aê e do Orum. Orum, né? Exatamente. É de uma troca, né? Não, totalmente, Val. Você vê agora nessa imagem que eu coloquei que esse semicírculo, que é parte importante da composição, ele é conectado nessa mesma parte por várias formas geométricas, e essas centrais, elas são cindidas ao meio. A gente vê que tem uma abertura, quase como se um caminho de diálogo fosse estabelecido entre o que está na Terra e o que está no Orum, né? Nesse mundo dos orixás. Então, isso também me parece bastante, enfim, interessante notar que isso parece também falar sobre a comunicação, né? Essas setas que estão nas laterais, que tem várias, elas são ascendentes e descendentes, elas estão em várias direções, elas parecem remeter ao processo próprio do diálogo, né? Que é permeado não só por indas e vindas, mas também por discordâncias, por consensos, por diferentes posições. Então, também a síntese, ou o acordo num diálogo, ele é baseado por esse processo que não é sempre homogêneo, que ele é próprio de contradições, e que formalmente aparecem aqui na composição 12 do Rubem Valentim. Eu também queria dizer... Por falar em diálogo, a gente pode abrir os comentários agora? Voltar aos comentários? Tudo bem? Você estava anotando as coisas? Pode. Desculpa, esqueci. Vai que tem algum... porque agora, né, como está falando da obra mesmo, eu vou tentar voltar aqui em algumas perguntas. Sim, talvez não, a mas gente pode tenha que abrir e tocando. fechar, porque os comentários ficam em cima do quadro. Deixa o pessoal nos avisar também o que eles estão achando dos comentários abertos. É verdade. Se eles conseguem ver o Comentem, quadro ainda pessoal. assim, tá? Mas agora eu queria dizer uma coisa bem importante, um momento importante dessa live, que é dizer que, apesar de ter sido demonizado no Brasil, entre os iorubás e entre os brasileiros que seguem com o legado iorubá aqui no Brasil, o Exu não é demônio. Ele é o equilíbrio entre os opostos, ele é um comunicador entre o Aie e o Orum. E nos cultos afro-brasileiros,
não raro, o Exu é o primeiro a ser invocado, porque ele é o senhor dos caminhos, como a gente vê aí no centro dessa composição 12 do Rubem Valentim. Então, ele é o mensageiro que busca os outros orixás e aquele que conhece a essência humana em toda sorte de qualidades, sem fazer distinção moral entre o que é bom e o que é mal. Né? Então, é bonito também a gente olhar para essa síntese que o Rubem Valentim faz, porque retira todo esse peso que foi associado a Exu, justamente por alcançar, através dessas formas, os sentidos mais próprios que estão associados a essa divindade do panteão afro-brasileiro e que é uma divindade essencial, né, e responsável pela comunicação entre esses dois mundos, que é o mundo da terra e o mundo dos orixás. Então, ele tem um papel fundamental de conexão com esse universo mundano ao universo da religiosidade. Então, eu disse tudo isso também para dizer que nesse quadro a gente se aproxima um pouco do alfabeto do Rubem Valentim. E aí a gente já está caminhando para o final, mas eu queria mostrar para vocês o seguinte: o Rubem Valentim, ele tinha cadernos e cadernos com o vocabulário dele. Então, ele fazia vários desenhos dessas formas que ele estudava profundamente, que ele tentava entender como é que elas podiam compor nesse modo muito complexo como ele compõe sínteses visuais, né? Dessas formas abstratas e bastante geométricas. No catálogo, eu acho até que eu vou tentar mostrar aqui, no catálogo do Rubem Valentim, tem um caderno inteiro dele, que compõe várias páginas, e que dá para a gente perceber como que é o processo de construção dessa linguagem muito dedicada que ele fazia e que ele passava, tinha tudo isso no caderno e que depois ele ia lá compor nas telas e nas esculturas e nas gravuras que ele fazia. Então, essa é só uma imagem dentre muitas que os cadernos dele nos revelam, né, desse processo, que é o processo do fazer artístico do Rubem Valentim. Eu acho que uma coisa muito importante é reconhecer que no trabalho dele tem uma experiência muito forte com o popular. A gente não pode esquecer dessa dimensão do popular no trabalho do Rubem Valentim. Ele nunca quis que a abstração geométrica que ele faz fosse vista fora dessa produção simbólica com as religiosidades e as manifestações populares afro-brasileiras, né? E dessa profundidade que tem com a estética de um universo religioso africano, né? Produzido na diáspora, nesse eixo afroatlântico, e que interrogou o que foi dito como, entre aspas, universal, criando ele mesmo, o artista, uma ideia de pluriversalidade, de vários universais. Então, ele estava muito interessado em perceber como muitas produções podiam conviver, iluminar, colocar em questão umas às outras, que eu acho que é um objetivo bastante notável, digno de louvor, porque falam sobre como conviver com diferentes expressões sem diminuí-las, né? Então, independente de qual religião qualquer pessoa professe, a gente pode ser capaz de reconhecer o valor dos trabalhos e de outras formas de religiosidade. E o Rubem Valentim acho que soube fazer isso muito bem. Então, esse Composição 12 é um exemplo dessa linguagem própria criada pelo Rubem Valentim, na qual as formas e as cores nunca são usadas de modo aleatório. Ele está sempre pensando, e foi por isso que eu mostrei o caderno para vocês, porque essas formas são sempre muito bem estudadas pelo Rubem Valentim, né? Porque elas também são providas de um sentido interno, operando signos e significados, né, associados à geometria, mas falando sobre mitos, temas e as inspirações religiosas que atravessam a produção do artista e que fazem ele ter essa maneira muito singular, muito particular de abstração geométrica e que constrói essas complexas composições,
né, que redesenham e reconfiguram símbolos, emblemas e referências afroatlânticas. Eu acho que nesse processo o artista transforma as linguagens artísticas de origem europeia, né, que dominaram boa parte da produção do Brasil nos anos 1950 e 1960, e aqui eu estou falando da abstração geométrica, do construtivismo e do concretismo, né? E ele não nega isso, mas ele se apropria disso para submeter essa apropriação a referências africanas e afro-brasileiras, sobretudo através dos desenhos e dos diagramas que representam os orixás das religiões afro-brasileiras. Então, se lá no começo a gente falou que o Rubem Valentim, quando entrou em contato com o modernismo de São Paulo, disse que era importante que esse modernismo passasse a olhar mais o Brasil e menos a Europa, ele faz disso um projeto para a produção da obra dele e me parece que ele foi bem sucedido, mas aí a gente pode ouvir quem está aqui nos acompanhando, se acham que sim, que não, o que acham do trabalho do Rubem Valentim. Esse trabalho faz parte da coleção do MASP, no MASP já foi exibido ao lado do Volpi, também ao lado do Abdias do Nascimento. Tudo isso falando sobre a importância dos modernismos plurais, para a gente olhar para muitos outros modernismos, além do centro hegemônico de São Paulo e do Rio de Janeiro. A produção de arte brasileira é muito vasta e muito interessante em diferentes localidades, e todas elas, com certeza, merecem a nossa atenção. E por isso falar do Rubem Valentim também é sempre um prazer gigantesco. Então, queria saber aí o que o pessoal acha. Vamos ver se eu... Ao longo mesmo dos comentários, muitos elogios, tanto pelo trabalho dele quanto pelo seu trabalho também, Amanda, muito merecidamente. Tudo bem se eu botar algumas perguntas que estavam lá no comecinho? Claro. Então, quando você falou da têmpera, surgiram muitas perguntas já ali no começo de interesse na têmpera. Embora eu não sei, eu sou formado em artes, mas eu mesmo nunca mexi com essa técnica especificamente. Então o pessoal perguntou para repetir a receita da têmpera, se ela dura bastante. Você sabe apontar? A receita, no caso, não tem, né? Que ali é o que você falou, a combinação da tinta, do pó xadrez na cola, diretamente a cola fervida, né? Ele usava cola de marceneiro, diluída em banho-maria na água, e usava esse pigmento xadrez, que é um pigmento... Eu até procurei aqui em casa, porque ele é tão comum que, em geral... Qualquer material de construção a gente encontra, né? Exatamente, loja, em bazar. E ele misturava isso. Sim. Esses materiais, eles dependem. Duração é uma coisa sempre muito complicada, porque depende do estado de conservação também. Mas naquele momento serviu para o Rubem Valentim desenvolver os primeiros trabalhos dele e entender também, porque o Rubem Valentim fez odontologia, depois ele foi fazer jornalismo, ele levou um tempo até se reconhecer ele mesmo como artista, e isso é uma trajetória muito comum. Várias pessoas acham que artista é uma coisa iluminada, assim, que acorda um dia e percebe que é artista, mas vários artistas que a gente abordou aqui, inclusive no Diálogos no Acervo, tiveram um processo de se descobrir enquanto artistas, e vários foram lidando com o que tinham. O Rubem Valentim, no início, não tinha esse óleo para pintar, como pintou a composição 12, e fez como foi possível, né? Mas a produção da têmpera pode ser feita de muitas outras formas. Eu só anunciei essa porque essa foi a forma como o Rubem Valentim começou, inclusive por referência a essa figura que eu falei para vocês, que foi o Comissão. O pessoal está até comentando aqui que o mais usual é ovo, né? Desde, claro, os artistas antes dos renascentistas, como bem comentam aqui, o Volpi, que foi o que a gente tratou na semana passada, uma boa parte da produção dele é a base de ovo mesmo, a têmpera, né? O pessoal ficou curioso justamente porque você falou da cola, né? Mas são vários materiais possíveis, né? Além disso, o pessoal também
Muitas pessoas perguntaram se a live fica gravada. Eu vi que a Gabi Valdanha, a nossa comunicadora, já respondeu aqui na timeline, mas vale a gente reforçar que sim, fica gravada no IGTV, né? Todas as lives do MASP, no mesmo instante em que a gente termina, elas já sobem no IGTV aqui do Instagram mesmo, né, Amanda? Sim. Uma pergunta que eu não sei se eu entendi muito bem, mas talvez você entenda, porque o tridente está para baixo. Eu não entendi ao que está relacionada essa pergunta. Sim, porque o fluxo do quadro é um fluxo que tem ascendência e descendência, digamos assim, né? Então tem uma comunicação que aponta para essa parte de cima, mas ele também tem alguns elementos que se conectam com a Terra, né? Com esse universo mundano. Então aqui é como se o Exu estivesse se comunicando com a Terra. Ele está falando com essa parte inferior, né, vermelha, né, e está estabelecendo, a partir disso, a comunicação com o espaço de cima. Então, eu acho que fala um pouco da composição. A gente vê que algumas formas, embora a maioria das setas sejam ascendentes, elas estejam posicionadas assim para cima, a gente vê que algumas também estão posicionadas para baixo. Eu acho que esse era um dos desafios que eu esperei generosidade de vocês, porque a minha vontade várias vezes é chegar aqui e apontar, mas isso é um pouco difícil. Então, você vê que nessa faixa superior vermelha, por exemplo, tem duas formas geométricas em preto que elas estão descendentes, né? Elas criam com essa composição do tridente para baixo um caminho que parece remeter aí ao diálogo. Então, se for essa a pergunta, acho que essa é a resposta. Eu acho que é isso mesmo. Eu entendi até melhor agora também. O pessoal também estava perguntando, teve uma conversa, na verdade, porque alguém comentou se era naif e outros estavam ali respondendo sobre abstração e construtivismo. Se você quiser retomar um pouquinho esse ponto também, Amanda. Sim, é muito comum, Valdiael, que as pessoas associem a produção de artistas negros, indígenas, à produção de arte naif. Naif quer dizer ingênua, né? Essa é uma nomenclatura bastante comum, mas que tem sido também bastante questionada, porque os artistas que não frequentaram o espaço formal, as academias, não quer dizer que eles não tenham uma pesquisa, que eles não sejam embasados numa pesquisa própria, né? Os artistas, em geral, também são bastante pesquisadores do seu trabalho. Mas no caso do Rubem Valentim, isso nem valeria, porque ele é uma pessoa que frequentou a academia. Ele não é um artista. Embora ele tenha iniciado a sua trajetória artística como um artista autodidata, ele faz isso antes de entrar na universidade, ele frequentou a universidade também, o que não atribui nem mais qualificação, nem menos qualificação. Isso é só uma marca da trajetória dele, que alguns artistas têm e outros não têm. Mas os artistas, em geral, têm os seus caminhos de pesquisa próprio, e o Rubem Valentim faz isso. É muito difícil dizer, considerando a maneira não só como o Rubem Valentim se insere no sistema de arte, mas também a produção dele, que ele é um artista naif, justamente porque ele está trabalhando com isso que foi muito bem localizado na história da arte brasileira, que é a abstração geométrica. Então, eu acho que a gente pode pensar ele, ou como ele mesmo disse, né? Eu citei aqui um trecho que foi uma fala do Rubem Valentim, que ele diz que ele pode dizer que ele sempre foi um construtivo. Então, talvez, se a gente quiser nomear o Rubem Valentim, seria importante considerar o que ele mesmo disse e chamá-lo de construtivo. Mas um construtivo, como mais uma vez ele apontou, que se preocupa muito com os conteúdos simbólicos e os significados das formas geométricas que ele produz nas composições visuais, né, dos trabalhos dele. Nesse sentido, eu queria fazer comentário também de leigo, mas, enfim, para ver se procede o que eu penso a respeito desse simbolismo. Tem fonte também, né? Porque eu não sei se é uma coisa atual, porque o meu contato com artigos de Umbanda foi mais através das exposições no MASP mesmo, mas o que a gente vê bastante em livros ou até mesmo nos espaços são formas
geométricas que também têm um simbolismo muito forte e soluções, algumas até muito próximas a que a gente percebe no trabalho do Rubem Valentim. O que eu quero dizer com isso é que não é só um processo individual, né, de uma abstração, mas algo que remete mesmo a uma ancestralidade e uma base, né? Porque eu acho que é lugar comum no nosso imaginário a gente pensar em representação de deuses, assim como a gente tem essa matriz também europeizante do antropomorfismo, né? A gente vai pensar sempre na imagem da santa, aquela imagem de uma mulher vestida ali, a moda do seu tempo, mas num gesso, seja qual material que for, mas algo antropomórfico. Quando muito da produção imagética votiva africana ou brasileira, ela é de uma síntese, né? Às vezes é um símbolo, que aquele símbolo mesmo significa aquele deus, aquele orixá, aquela entidade, né? Então, só para trazer também que tem um diálogo ancestral aí, né? Exatamente, porque ele produz uma síntese bastante, não só abstrata como geométrica, de uma coisa que tem um conteúdo muito palpável, né? Então é uma articulação, um mecanismo de representação, um procedimento de representação bastante inédito também. É preciso reconhecer o ineditismo da produção do Rubem Valentim e o caráter excepcional que ele dá a essa construção de vocabulário e de linguagem que está nas religiões de matriz africanas e que ele consegue tão especialmente imprimir, né, na produção dele. E aí eu vou até aproveitar isso, porque eu vi aqui um comentário sobre outros suportes do Rubem Valentim. Muita gente chega assim mais ou menos no meio da live e perde um pouquinho de conteúdo. Eu só vou retomar que eu falei que o Rubem Valentim também faz esculturas e ele também foi um gravador muito famoso por serigrafias, que ele tem um conjunto gigantesco, né, e que compõe parte da produção dele de maneira significativa e que também tem um diálogo com isso que ele anunciou na produção dele, que era uma retomada das tradições baianas, né, digamos assim, e o que isso diz, porque em Salvador, mas também no Recôncavo Baiano, havia inúmeros ateliês de gravuristas, e o Rubem Valentim pôde se aproximar dessa produção e seguir, enfim, fazendo, além das suas telas, que são... Porque a gente tem... O que a gente tem no acervo do MASP são 2 telas, né? Mas ele também produziu serigrafias e esculturas. E aí tinha uma outra questão que tinham me feito aqui, mas eu acabei de esquecer. Teve 2 perguntas sobre os cadernos, era disso que você ia era disso. Obrigada, Val. Exatamente. Cadernos, né? Sim. Várias pessoas perguntaram dos cadernos do Rubem Valentim. Esses cadernos fazem parte do Centro de Pesquisa do MASP. São cadernos, assim, maravilhosos, de verdade, uma coisa impressionante, e que o centro de pesquisa, agora não, porque estamos todos seguindo firmes na quarentena, mas quando o museu reabrir, é uma coisa, o nosso centro de pesquisa é um lugar bastante excepcional, tem uma coleção de livros muito grande, de vários documentos e materiais, que pode ser visitado, as pessoas podem agendar uma visita, certamente serão muito bem recebidos pelos maravilhosos funcionários que trabalham no centro de pesquisa, e que tem uma documentação que é bastante valiosa para quem se interessa por arte, e que fica aqui o convite para quando a gente puder voltar, para vocês verem tanto o trabalho do Rubem Valentim lá no acervo, que é muito bom ver as coisas ao vivo, quanto também ver os outros espaços que compõem o museu e que às vezes ficam assim um pouco perdidos, né, da gente, mas que vale a pena, e o centro de pesquisa é um deles. Dá tempo para mais 2 perguntinhas? Não sei, que tem um ponto que é algumas... 16h45, tem mais uns 15 minutinhos aí para cortar a live, vai mais uns 5 minutinhos, pode ser? Só pra gente... Porque várias pessoas, uma pessoa fez um elogio dele como um grande colorista, e mais umas 3 pessoas pediram para você comentar também
da eleição das cores para essa composição, tem alguma relação também com os orixás? Tem relações com. Desculpa, a gente está aparecendo um monte de comentário aqui. Tem relação com os orixás também. Mas eu acho difícil, isso é uma coisa. Eu, em geral, comento as cores, mas aqui eu evitei um pouco, porque tem uma característica, e eu acho que é importante a gente ver os trabalhos ao vivo por isso, porque a maneira como a gente vê as cores na tela não necessariamente é a maneira como a gente vê as cores ao vivo, né? E aí eu não queria falar de uma maneira superficial. Eu acho que a gente sempre adapta as nossas conversas aqui para esse espaço virtual. E esse é um trabalho que, por exemplo, eu chamei de amarelo meio ocre, né? Essa composição mais central. Os vermelhos que tem nesse quadro, algumas vezes parecem laranja, pelo menos daqui do ponto de vista de onde eu estou vendo. Então, eu achei um pouco difícil abordar, justamente porque elas têm um valor bastante significativo. Eu achei que era um pouco perigoso abordar de maneira superficial, né? Sem a gente conseguir enxergar as cores tão bem. Agora, a gente pode ver, agora falando em linhas gerais também, para não parecer só... enfim, para não ser uma coisa superficial, a gente vê que ele trabalha com as cores primárias, elas são bem fortes nesse quadro, em torno das quais ele vai criando o conjunto de cores complementares, né? A composição das cores no Rubem Valentim fazem parte da composição simbólica dessas figuras, né? Então, ele tem um estudo da cor que é associado ao estudo dessas formas também. Quase nunca o Rubem Valentim trabalha de maneira monocromática, embora ele tenha algumas composições muito bonitas, sobretudo quando elas são todas em branco. Então, quando ele faz isso também é para tirar a cor dessa associação e pensar com mais diretamente ao conjunto das formas. Como a gente já está caminhando para o fim, a última pergunta era sobre justamente o concurso de desenho, e é bom a gente reiterar, né, Amanda? Então, alguém perguntou se pode ser qualquer tipo de técnica, né, para os desenhos, de pintura, colagem. E a resposta é sim, né? O que importa é que seja uma base bidimensional ali, né? Seja um papel, um tecido, mas sim, pode usar a criatividade, né, Amanda? Sim, os desenhos têm que ser feitos em papel, mas eles podem ser colagem, pode usar lápis de cor, canetinha, também podem ser desenhos digitais. E aí é isso. Se a gente está indo para o final, eu queria dizer uma coisa. O Rubem Valentim é um artista bastante complexo. A gente falou muito brevemente dele aqui, mas amanhã essa conversa continua. E ela continua com dois pesquisadores que se atentaram com mais profundidade do que eu, até sobre o Rubem Valentim. Um deles é o Fernando Oliva, que foi curador da exposição no MASP, e a outra é a Renata Bittencourt, que é uma historiadora da arte e que escreveu sobre o Rubem Valentim. Os dois estarão aqui no Instagram do MASP amanhã, às 6 horas, conversando sobre o Rubem Valentim. E aí eles vão abordar aspectos um pouco mais amplos do que aqueles que a gente abordou aqui, porque aqui a gente fez um caminho de olhar bastante para esse trabalho, o Composição 12, mas amanhã eles vão olhar para a carreira do Rubem Valentim de maneira mais ampla, e aí é até interessante para notar como é que o Rubem Valentim se articulou aos movimentos artísticos do período, que aqui a gente só nomeou brevemente, e como é que ele se posicionou em relação a isso também. Ele foi um artista bastante posicionado, tendo escrito inclusive em manifesto, né, para demarcar o lugar que ele ocupava, e que dizem muito sobre a produção do Rubem Valentim, que pode ser entendida de maneira mais ampla e que vocês podem, se quiserem, acompanhar amanhã aqui no Instagram do MASP com o Fernando Oliva e a Renata Bittencourt. Tá? Só para
pontuar mais uma coisa, para quem quiser olhar para as cores com um pouquinho mais de atenção e menos camada assim, do que a tela do Instagram gera, esse trabalho está disponível em alta resolução no site do MASP. É só vocês irem até acervo e lá digitarem composição 12, e aí vocês vão ver esse trabalho com melhor qualidade em alta resolução, que eu acho que ajuda bastante. E tem o catálogo do Rubem Valentim, esse que eu já mostrei aqui, e que daí, para quem se interessa ter um estudo mais aprofundado, fica como fonte de referência de pesquisa, tá? Maravilhoso, Então, é isso. vários elogios aqui, a galera gostou bastante. Que bom, né? Espero Que bom, a participem gente também aí trabalha com o que é curso, para né? vocês terem essa experiência com a gente mesmo, a gente fica muito feliz quando vocês gostam. Então é isso, Val, muito obrigada por estar aqui comigo. Eu que Pessoal que está em agradeço, casa, eu amigo. espero que vocês sigam seguros e com saúde. A gente se encontra aqui amanhã na live sobre o trabalho do Rubem Valentim com Fernando Oliva e a Renata Bittencourt. E também na semana que vem, porque toda quarta-feira a gente tem um Diálogos no Acervo. A gente espera os desenhos de vocês. Não esqueçam de marcar a hashtag MASP Desenhos em Casa. Não deixem de participar. Encarem isso como um momento de vocês se dedicarem à obra do artista. Não é uma competição, é uma maneira de todo mundo aprender um pouco mais sobre Ah, arte legal e de... artistas, tá? Então, a gente se encontra até semana que vem. Tchau. Semana que vem, Thomas Lawrence, né? Só para lembrar. Exato. Tchau, tchau. Tchau, Amanda. Tchau, Tchau, pessoal. gente. Até.